A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs, todos que estão nos assistindo. Vamos estar iniciando aqui a Escola Bíblica Dominical no seu lar. Nós vamos estar lecionando hoje a lição número 5, que tem por título Dons de Elocução. O texto áureo: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, versículo 2, versículo 3. A verdade prática. Os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas, são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e o versículo 10 ao 12, e depois o capítulo 14, versículo 26 ao 32. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora 1 Coríntios capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, em que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E hoje o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então nós ouvimos aqui o texto que nós acabamos de ler, que é a base da lição de hoje, que tem por título o dom de elocução. Nós sabemos, quero dizer a todos os nossos ouvintes, todos que estão nos assistindo, falando sobre elocução. Elocução é uma expressão do pensamento por palavras, e pode ser também escrita ou orais. Então, isso é a definição de elocução. A nossa introdução. Vamos estar lendo a introdução. O estudo da lição desta semana concentra-se nos 3 dons classificados com os de elocução, profecia, variedade de línguas e de interpretação das línguas. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com a diligência e reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações.
Isso é pura verdade. Então nós vemos aí uma responsabilidade muito grande no uso dos dons, principalmente, no qual devemos sempre ter em mente que os dons ele tem que estar na direção do Espírito Santo de Deus. Então nós observamos aqui, né, quando acabamos de efetuar essa lição, essa introdução, nós observamos aqui os fatores principais dessa mensagem. E esses 3 dons que no caso aqui foi utilizado para que se fale uma mensagem que é recebida diretamente do coração de Deus, então nós observamos que Deus fala à igreja, ele usa um dos profetas, no qual para trazer uma mensagem que vem diretamente de Deus. Nós observamos aqui, vamos estar vendo aqui em Jeremias capítulo 23, versículo 28, que diz assim, Jeremias 23, 28, diz assim, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então observamos que foi falado, inclusive nas aulas anteriores, que já foi estudado, então tudo que Deus fez e faz tem um propósito, e assim também é no caso dos dons espirituais. É preciso ser cauteloso quanto ao uso dos dons, através do Espírito Santo, pois, como o nosso espírito nos é sujeito, podemos facilmente incluir na mensagem palavras que não vêm de Deus, pois o espírito humano é sujeito ao próprio homem, conforme está em 1 Coríntios 14, 32, que diz assim, 1 Coríntios 14, 32, tudo dentro da Bíblia. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Então, o Deus é um Deus zeloso, é um Deus que tem na sua essência as coisas tudo conforme é determinado, tudo na sua perfeita ordem. Deus não é Deus de confusão. Então é muito importante que nós voltamos para esse contexto, sabendo que tudo que se leva ao nome de Deus, então tem que ser com ordem e tem que ser com decência. Então a profecia, como diz, é Deus usando os seus servos para falar, para trazer a mensagem que vem de Deus, para que a igreja venha a ser edificada. Então isso é muito importante nós observar essa parte, porque o Espírito Santo, ele tem que estar no controle de tudo. Tudo que vem do Espírito Santo de Deus tem que vir com ordem, e não com uma forma assim incorreta. Os dons têm que ser usados de uma forma que a igreja venha a ser edificada. Então tudo tem que examinar, saber se vem de Deus ou não. Tem que muitas vezes as profecias costumam vir com uma forma distorcida. Então, havendo muita confusão, muitas profecias que às vezes as pessoas se baseiam muito e depois, quando vai observar, ela não se cumpre. Então, isso devemos sempre observar dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Então, é assim que nós devemos proceder. Que nós devemos que Deus falou, que nós podemos falar, mas às vezes numa forma numa euforia, que Deus aí acaba falando algo talvez que Deus não tenha falado. Então devemos ter muito cuidado. Vamos aqui para o tópico número 1, dom de profecia. Dom de profecia. O que é dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve.
objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Então nós vemos aqui que nós devemos examinar a Escritura, que às vezes o dom de profecia é necessário na igreja, conforme Paulo já relatou, que aquele que profetiza é um dom que pode se considerar maior que os outros, porque nós vemos aqui que é uma mensagem que vem diretamente de Deus para a igreja. Às vezes podemos definir como mensagem dada por Deus, diretamente trazida pela vontade do Espírito Santo, transmitida de forma consciente. Então nós vemos aqui que tem que ser uma forma consciente. Então devemos profetizar algo que realmente Deus está falando. Que às vezes muitos, conforme acabamos de ler aqui, que muitos usam profecia desejando bênção, uma das coisas que às vezes não é bem assim. Profetizar não é desejar bênção. Então a igreja, principalmente essas igrejas neopentecostais, que têm o costume de profetizar no sentido de desejar que a pessoa seja abençoada. Então profecia vem direto de Deus, através da ação do Espírito Santo e não do desejo humano. Às vezes nós desejamos bênção para os irmãos, às vezes a gente dá uma palavra de ânimo, desejando bênção. Isso não é profecia, é uma forma de a gente animar as pessoas, numa forma, às vezes a pessoa está para baixo, a pessoa às vezes está desanimada, a pessoa está talvez passando por luta. Então, mas aí nós desejamos bênção, né? Às vezes usamos até essa palavra, profetizamos bênção, mas aí como diz, mas isso não é uma profecia conforme Deus, conforme como o dom. Isso tem que ser entendido. Então dessa forma. Então você vê, em 1 Coríntios 14, 30, encontramos uma orientação de como tratar essa questão da mensagem transmitida ao crente. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia aqui, está em 1 Coríntios 14, 30, que diz assim: se alguém estiver profetizando e outra pessoa recebe uma revelação que está falando, deve se calar. Conforme está escrito. Conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios 14, 30. Agora nós vimos aqui outra passagem bíblica que fala de uma forma nítida. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que fala assim, de uma forma mais nítida, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui que tudo isso tem que vindo de Deus, que a palavra, a profecia, ela tem que estar baseada na Bíblia. Então nós devemos sempre examinar. Então por isso que muito por falta de conhecimento, por isso que é bom a pessoa examinar a Escritura, não ir atrás de profecias, que muitas pessoas, muitos irmãos, tem igreja aí que às vezes tem irmão que às vezes marca assim, tem um encontro, faz um culto em casa, assim, um trabalho assim, e ali começa a se manifestar
supostamente a profecia, aí muitos acabam indo para esse lado, atrás de profetas, atrás de profecia. Mas como nós já falamos aqui no início aqui, que isso tem que ser espontâneo. No espontâneo, vou ali na casa de um irmão tal, que ali tem um trabalho lá que Deus está profetizando, Deus está usando o servo dele lá em profecia. Aí fica uma coisa assim, uma coisa completamente distorcida. Então precisamos buscar a direção de Deus. Então, e a profecia deve ser, tem outra, a profecia deve ser julgada, pois é um mandamento bíblico, que nem está escrito, já até lemos já, não desprezeis as profecias. Às vezes o mau uso do dom de profecia, isso faz com que não é um motivo de que também nós vamos desprezar a profecia, porque muitos fazem o mau uso, mas como diz o apóstolo Paulo, não desprezeis a profecia. Nós devemos ter ela como uma forma de sentir edificado, quando ela vem diretamente de Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso é uma forma que nós devemos sempre examinar. E não vamos desprezar a profecia, pois ela é de suma importância para o crescimento da obra de Deus. A igreja que não tem profecia, ela acaba se corrompendo. Então é necessário a profecia da igreja, o dom de profecia, para que a igreja venha cada vez mais estar sempre no propósito de Deus, caminhando no crescimento. Vamos para o subtópico número 2, que fala a relevância do dom de profecia. Vamos estar lendo aqui a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem e o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vem a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são todos devoradores, e vigiemos. Então, isso é a palavra de Deus nos alertando. É muito importante nós voltar para isso. Então, você vê que o apóstolo Paulo, ele priorizou o dom de profecia. Nós já falamos sobre isso. Quando ele exortou a busca desse dom, regularmente. É uma forma de uso dos dons, conforme lida aqui, nós acabamos de ler, está em 1 Coríntios 14, na leitura bíblica, em classe nós lemos. Então, como a manifestação da profecia se dá por palavras, que foi, conforme foi mencionado, que classifica como dom de elocução, e para ter certeza de qual é a fonte de inspiração daquelas palavras, então há necessidade de a profecia ser julgada, conforme Paulo exorta em 1 Coríntios 14, 29. Então, a base do julgamento é a Bíblia Sagrada, e que tem de estar de acordo com a palavra. Então, nós observamos aqui que, conforme, para saber se a profecia é verdadeira ou não, nós vamos ver pelo quê? Pelo fruto. Vamos ver se a pessoa que está usando desse dom, vamos ver pelos frutos. Que a gente vai conhecer se a profecia é verdadeira ou falsa. Nós devemos ter muito cuidado, porque hoje já estamos vivendo uma época em que muitos estão se manifestando aí como profeta, profetizando, e no entanto eles veem que tudo isso não passa de uma falácia. Então, tudo é falso. Então, devemos examinar as escrituras, para podermos não ser enganados. Vamos para o terceiro subtópico: propósito da profecia.
A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial ao de profecia e a sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram seja guiada por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também erroneamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos que não ouçamos tais falsários. Então, nós observamos aí que muitos, e isso é pura verdade, muitos não deixam de fazer nada se não está ouvindo um certo profeta. Isso é muito errado. A igreja de Jesus Cristo, que deve ser conduzida segundo a Escritura, pois esta é a inerrante palavra de Deus. Então, sabemos que a maior profecia que nós devemos seguir é a Bíblia Sagrada. Essa é a verdadeira, porque é essa que nos coloca no caminho certo, no caminho em direção a Deus. Porque se a gente ouvir profecia, mas se não seguir os mandamentos bíblicos dentro da Escritura Sagrada, ele vai ficar completamente enganado. Então ele vai ser cada vez mais induzido ao erro. Então, nós vemos aqui que Deus não é Deus de confusão. Ainda existe muita confusão no dia de hoje a respeito do uso dos dons. Então devemos prestar muita atenção nessa parte, porque quando Paulo cita, no caso aqui em 1 Coríntios 14:3, vamos estar lendo aqui, aliás, vamos estar aqui, vamos ver 3 finalidades principais da profecia que ele está dizendo aqui nesse capítulo: edificação, exaltação e consolação. Então ele nos diz dessa forma, que edifica e exalta e consola. Então, o que faz ter em mente, quando a gente vê essa passagem aqui do apóstolo, conforme o apóstolo Paulo citou aqui, que essas características atuam na edificação espiritual da igreja. Conforme está em 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 4, que fala que o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Mas antes de tudo, precisa ser julgado através da palavra de Deus. Então, nenhuma igreja deve ser dirigida só pelas profecias, mas sim pela Bíblia Sagrada. Pois há muitas falsas profecias. Precisamos examinar as Escrituras, porque sabemos saber de qual procedência é essa suposta profecia. Porque sabemos que a profecia ela é necessária para edificar a igreja. Que às vezes precisamos de algo mais para que podemos a igreja se sentir exortada através desse dom de profecia. Então, aqueles que têm que buscar os dons espirituais no dia de hoje é necessário. Nunca foi tão necessário, sempre foi, mas nunca foi necessário no dia de hoje. Vivendo num mundo de engano, um mundo totalmente com as inversões de valores, muitos estão na forma que o é certo é errado, que é errado é certo, estão vivendo no relativismo. Então precisamos cada vez mais buscar a direção de Deus, e isso é muito necessário. Vamos aqui para o segundo tópico. Vamos estar falando aqui sobre variedade de línguas. Variedade de línguas. O que é dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoven, o dom de língua é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvar, orar ou transmitir uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton,
Alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordem diferente. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto as demais apresentadas em 1 Coríntios 12. Isso é verdade. Então, todos elas são interessantes. Mas o que estava acontecendo ali na igreja de Coríntio, conforme Paulo, a gente vê no relato, que estava havendo uma certa confusão. Muitos estavam... a igreja de Coríntio tinha os 9 dons. Tinha os 9 dons, mas só nós observamos pela Escritura Sagrada, então ali estava um desprezando o outro, achando sendo melhor que o outro, porque tinha um dom melhor que o outro, então, mas todos os dons é necessário. E o apóstolo Paulo deixou bem claro, que buscasse o dom de profecia, que considerava até o maior dom. E isso é que nós aprendemos dentro da palavra de Deus. E isso é muito importante. Então, nessa definição, há uma clara indicação de que para a operação desse dom tem que haver total dependência do Espírito Santo. Porque não entende. Através deste dom, o crente louva, ele ora e transmite uma mensagem divina. Então, isso aqui é muito interessante. A pessoa tem os dons de variedade de língua e a forma no qual ele se sente edificado. E nós estamos falando aqui, quando a pessoa tem um dom de variedade de línguas, mas que haja intérprete. Vamos estar falando mais adiante. Vamos aqui pulando para o segundo subtópico. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? Qual a finalidade? Vamos estar aqui lendo aqui, nesse segundo subtópico. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edifica ou exorta a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Então nós observamos aqui a finalidade. O crente se sente edificado. Então, à medida que ele vai falando em língua, então língua estranha vai sendo edificado. Então nós vemos aqui a importância. Então o crente que fala a língua, quando não há intérprete, então no caso edifica eles próprios. Mas quando a interpretação edifica a igreja. Então nós vemos aqui, conforme vamos falar no outro tópico que vai falar sobre a diferença dos dois. Então vamos ver aqui em 1 Coríntios 14, versículo 4 e 5. 1 Coríntios 14, versículo 4 e 5, vamos estar lendo aqui. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí o apóstolo Paulo diz assim: e eu quero que todos vos faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Muito mais profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que tem também interprete para que a igreja receba a edificação. Então daí nós vemos aí, quando a pessoa tem o dom de falar em língua estranha, quando não há intérprete, ele edifica a si próprio. Mas quando há intérprete, aí ele vai ser igual a profecia, vai edifica a igreja. Que a profecia, vamos estar falando lá atrás, mais adiante, ela não precisa de interpretação. Vamos então vindo para o terceiro subtópico, que fala a atualidade dos dons.
Atualidade. Vamos ver, atualidade. Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falavam noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Isso é verdade. Então ela não é para os tempos primitivos, tempos apóstolos, mas ela é nos dias de hoje. Precisamos buscar esse dom. Nós vivemos numa época no qual, com essa pandemia, muitas igrejas com essa limitação de ter uma certa porcentagem para poder, das presenças dos irmãos, então parece que houve um certo descuido, mas precisamos buscar para que a igreja possa ser uma igreja avivada, a viver dentro da palavra de Deus, tendo a Bíblia como base. Então precisamos no dia de hoje. Então, nos dias de hoje, então, isso não é diferente quanto no tempo da igreja primitiva. Ela continua na atualidade, essa manifestação. Então precisamos dar expansão aos dons espirituais, para que a igreja ela venha a ser uma igreja sempre edificada, ela não entrar no erro, não ir para o engano. Porque nós estamos vivendo numa época de muitas falsas profecias, falsas línguas estranhas, e isso tudo precisamos ter discernimento do Espírito Santo de Deus. Vamos para o terceiro e o último tópico, que fala interpretação de línguas. Definição do dom. Thomas Hobbes ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, ou por sua vez haja intérprete. Mas se eu não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então nós vemos aqui a Bíblia, através desse relato, conforme o apóstolo Paulo relatou, que tem que ter ordem, que a pessoa, todo mundo resolver falar só língua estranha, e isso ninguém vai